Olá, bom dia, são 9h30 da manhã, hoje quarta-feira, 21 de outubro. O Papa Francisco nomeou o arcebispo de Brasília. Daqui a pouco, Ronaldo da Silva traz informações ao vivo do Distrito Federal. Foi nomeado também hoje um bispo para a Diocese de Barreira, na Bahia. E direto de Roma, a Lísia Costa conta como foi a catequese do Papa. Explica em que consiste a oração falsa que o Papa deu como exemplo, rezar como um papagaio. É preciso rezar com o coração, porque o coração é o centro da vida. E aqui no Brasil, está acontecendo agora a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal. E falando da previsão do tempo, vamos mostrar os estragos das chuvas aqui na capital paulista e ver como fica o tempo em todo o país. Vamos juntos, até 10 da manhã. CN Notícias volta daqui a 2 minutos, após o intervalo. E hoje é dia da catequese do Papa Francisco. Em sua reflexão sobre a oração, a partir do livro dos Salmos, o Papa afirmou que a oração a Deus jamais deve ignorar o próximo. Vamos conversar então ao vivo com a Lísia Costa, que está lá em Roma e tem as informações. Oi, Lísia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Antes de falar sobre a meditação, só comentar que o Papa Francisco mais uma vez pediu desculpas a todos os fiéis que estavam na Sala Paulo VI, porque ele não pode se aproximar, não pode descer até o local onde essas pessoas estão, mas se manteve distante e disse que ele só decidiu fazer isso para manter a segurança dessas pessoas, já que quando ele desce, todos se aproximam, ficam muito perto um do outro e assim não tem a segurança e pode acontecer algum contágio de coronavírus, já que aqui na região, aqui na Itália, está muito alto o índice novamente. Então ele disse que estaria ali de longe, mas com o coração bem pertinho. Depois o Papa também fez uma observação antes de começar a meditação, dizendo que ouviu uma criança chorar e lá de cima ele viu a mãe que acalentava aquela criança, que até amamentou, cuidando, com todo carinho, com toda ternura. O Papa disse que aquela cena fez ele recordar que Deus faz assim com a gente, coloca a gente no colo, acalenta, nos protege com muita ternura. Diz que uma mãe que cuida de um filho sempre nos recorda, sempre sinaliza esse jeito paterno, esse jeito de Deus de nos amar e de nos proteger. Muito bonita também essa observação do Papa. Depois ele falou sobre a oração, disse que a oração é a salvação do ser humano porque leva a contemplar a própria realidade com os olhos de Deus. Nos faz ver o mundo como Deus vê. Depois ele recordou também que a oração às vezes, mas o nosso cotidiano ela vai permeando a nossa vida. E muitas vezes a oração nasce no nosso cotidiano e depois vive esse ápice durante uma celebração. Mas o mais importante que o Papa disse é que nenhuma oração pode nos afastar do outro. Ele disse que existe no nosso coração essa ligação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Se eu rezo, eu preciso também agir. Diz que se a gente não vive assim, a nossa oração se torna só palavras. Ele até falou, é igual um papagaio que repete, mas são só palavras, ou seja, não tem uma atitude. Até disse que é um verdadeiro ateísmo quando eu amo a Deus, mas não amo o Deus que está também na vida do próximo. Então, essa exortação do Papa é muito importante, viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, mas não esquecer que também a nossa vida, essa oração transborda em atos concretos de amor ao próximo. Vale a pena ler essa catequese e acompanhar esse ciclo de reflexões sobre a vida de oração. Rodrigo. Que joia, Lísia. Obrigado aí pelas informações. O texto está disponível no site da Canção Nova, noticias.cançãonova.com, e você pode acompanhar a transmissão da catequese aqui na Canção Nova às 1h10 da tarde. Vale muito a pena, tá bom? Olha, o Papa Francisco hoje fez 2 nomeações de bispos para o Brasil. E a gente vai a Brasília conversar com o Ronaldo da Silva, que tem as informações, porque um dos bispos nomeados, o arcebispo, é justamente aí para Brasília, né, Ronaldo? Bom dia para você. A nossa capital federal está, de fato, em festa, viu, Rodrigo, pelo seu 5º arcebispo nomeado hoje pelo Papa Francisco. Antes, Rodrigo, apenas um registro que quero fazer. O espaço aéreo aqui em Brasília, nesse instante, como você vê, o céu bastante aberto, o espaço aéreo está tomado aqui de caças, de helicópteros, segurança máxima, porque neste exato instante está acontecendo a sabatina com o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, deve ser aprovado com folga. Ele agora, há pouco, já fez a sua defesa, já disse palavras por cerca de 30 minutos e agora os senadores já estão
sabatinando o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos à grande notícia, viu, Rodrigo? Olha, agora há pouco terminou aqui no auditório da Cúria de Brasília uma apresentação do seu novo arcebispo, Dom Paulo César Costa, que vem da Diocese de São Carlos, aí no interior de São Paulo. Rodrigo, foi feita uma coisa inovadora. Foi feita uma conexão via rádio entre as rádios aqui de Brasília, Nova Aliança, que é a rádio da Arquidiocese, e a rádio da Diocese de São Carlos, aí no interior de São Paulo. E aí entrou o Dom Paulo, conversando aqui em Brasília, com o administrador diocesano Dom José Aparecido, com o arcebispo militar do Brasil, que estava também aqui nesta apresentação, Dom Fernando Guimarães. Brasília é sede de 2 episcopados, diríamos assim, a Arquidiocese Normal de Brasília e o Arcebispado Militar, Ordinariado Militar do Brasil, e ainda a presença de toda a imprensa que estava cobrindo. Foi um diálogo de quase 2 horas, viu, Rodrigo? Muito bela a apresentação feita do novo arcebispo de Brasília. Antes de falar alguns detalhes do que aconteceu aqui, vamos conhecer quem é Dom Paulo César Costa. Nascido em Valença, no estado do Rio de Janeiro, Dom Paulo César Costa foi ordenado padre em 1992. Entre tantas atividades que desempenhou como sacerdote, foi membro da Comissão para a Doutrina e Fé e professor do Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro, além de autor de várias publicações na área de teologia. Em fevereiro de 2011, foi sagrado bispo por Dom Urani João Tempesta e tornou-se bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Entre as suas atividades como bispo, foi vigário-geral na Arquidiocese Carioca, animador do Vicariato Episcopal Suburbano e membro da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB. Em 2016, foi nomeado bispo da Arquidiocese de São Carlos, no interior de São Paulo. Assumiu o pastoreio daquela igreja em 6 de agosto daquele ano, festa da Transfiguração do Senhor. Atualmente, é responsável pelo setor Universidades da Igreja no Brasil, da Comissão Episcopal Pastoral para Educação e Cultura. É membro do Conselho Permanente da CNBB e secretário-geral do Conselho Episcopal Latino-Americano. Tudo suporto pelos eleitos, é o lema de sua ordenação episcopal. Olha, o Dom Paulo, ele, em suas manifestações agora há pouco aqui, via áudio e vídeo, ele disse que vem se unir a uma igreja em Brasília, Rodrigo, que é bastante dinâmica, que é jovem, é uma igreja com um clero de aproximadamente 400 sacerdotes, entre diocesanos e religiosos, com 3 seminários, uma igreja que tem uma atuação muito forte nos meios de comunicação religiosos, uma inserção forte também aqui no mundo da cultura, e ele disse que vem justamente com o seu lema. E quando ele falou do seu lema, que é este em tudo, tudo suporto pelos eleitos, ele disse que já está habituado com certos sofrimentos na vida. Também disse que vem para ser um instrumento de diálogo a partir da fé. E Dom José Aparecido, bispo administrador aqui da Arquidiocese de Brasília, neste período, fez um agradecimento também a todos aqueles que colaboraram com ele até este presente momento e até a chegada de Dom Paulo César Costa, que deve tomar posse aqui na Arquidiocese de Brasília no próximo dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Um abraço, Rodrigo. Bom dia. Valeu, Ronaldo. Um abraço para você também. Um bom trabalho aí. E a nossa saudação, né, ao novo bispo, arcebispo de Brasília, as nossas orações pela missão que foi confiada a ele. E o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, comentou a nomeação de Dom Paulo para a nova missão como arcebispo de Brasília. Conforme já manifestado em nota, a CNBB, através da sua presidência, saúda o novo arcebispo, hoje nomeado para Brasília, Dom Paulo César Costa, desejando-lhe paz, saúde, força nessa nova etapa da sua missão. Em sua vida como padre e também como bispo, Dom Paulo César serviu a realidades muito diferentes, como Valença, sua terra natal, depois Rio de Janeiro, ultimamente São Carlos. Mundos diferentes e realidades distintas que aqui em Brasília se encontram nesse mundo tão ricamente desafiador que é o Distrito Federal. Que Deus abençoe Dom Paulo César e o conserve no seu santo serviço.
E a seguir, a sabatina de Cássio Marques no Senado. Você acompanha agora imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A mínima lá é 12 graus e a máxima chega a 28. Canção Nova Notícias volta após o intervalo. CN Notícias, edição da manhã está de volta, agora faltando 16 minutos para 10 da manhã. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está sabatinando agora de manhã o desembargador Cássio Marques, primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A sabatina é uma das etapas obrigatórias para que Marques possa assumir a vaga no STF, aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Além de passar pela sabatina, Cássio Marques precisa ter o nome aprovado pelo plenário do Senado, com o apoio da maioria dos senadores. Cássio Nunes Marques tem 48 anos e desde 2011 atua no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi escolhido na terça-feira como novo relator do inquérito aberto para apurar se o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir na autonomia da Polícia Federal. O nome de Alexandre de Moraes foi definido em sorteio pelo sistema eletrônico do STF, depois que o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, determinou a redistribuição do caso entre os ministros do tribunal. Pelas regras da Corte, se não houvesse a redistribuição, Cássio Marques herdaria a relatoria do caso. A seguir tem a previsão do tempo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. As temperaturas aqui hoje variam entre 18 e 27 graus. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um temporal atingiu ontem a cidade de São Paulo pelo segundo dia consecutivo. Para hoje à tarde tem previsão de chuva rápida. Ontem vários pontos da capital ficaram alagados. Imagens registradas por internautas mostram um pouco dos estragos. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, tinha alertado para risco de alagamento. Vários pontos da zona norte da capital paulista ficaram debaixo d'água. O córrego do Mandaqui transbordou. Também houve pontos de alagamento nas marginais Pinheiro e Tietê. Na região metropolitana da capital, os ventos chegaram a 87 km por hora. Vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o país. O tempo no sul fica instável e chove a qualquer momento em Porto Alegre. No final do dia, chove também em Santa Catarina e no Paraná. No sudeste tem sol pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde em Minas, no Rio e São Paulo. Chove rápido à tarde na capital e litoral paulista. No centro-oeste, chove no Distrito Federal e em Goiás. Nas demais áreas, a chuva se concentra no período da tarde. No norte, dia de tempo firme no Amapá, Pará e no Tocantins. Há risco de temporais, especialmente no Amazonas. No Nordeste, dia de tempo instável na Bahia. Nas demais áreas, a chuva será rápida. CN Notícias está terminando. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. É a canção nova Vamos Juntos Evangelizar. Fique com Deus.